chamo Igor, tenho 29 anos de idade, 1,64 m, sou baixinho. A minha certidão de nascimento diz que eu sou branco, eu me acho negro, então eu vou deixar aqui pardo, para não ficar uma dúvida na mente dos irmãos se eu sou branco ou negro. Então eu acho que eu sou pardo, né? Que eu estou no meio do caminho. Eu atualmente sou missionário de missões nacionais, sou radical, estou atuando no campo lá em Marataízes, e eu faço parte de uma classe de pessoas que existe dentro das nossas igrejas hoje em dia. Existem algumas classes de pessoas que nós podemos identificar claramente dentro da igreja, que são aqueles que nasceram num berço cristão, num lar cristão, cresceram na igreja e adoram a Deus a sua vida inteira. Existe uma classe de pessoas que ouviu falar de Jesus, tem vindo para a igreja com a curiosidade de conhecer esse Deus, porque quer algo novo para a sua vida. Existe a minha classe de pessoas que é a que mais sofre na história. A classe que não nasceu no berço cristão, conheceu a palavra e quis se aventurar no mundo. Isso causa lágrimas, dor, sofrimento, e isso exige de nós a vontade e o desejo de recomeçar. E é sobre isso que eu queria falar um pouco nessa noite. Eu gosto de pregar, irmãos, vida na vida. Eu não gosto de falar só do que eu estudo, ou só do que eu acho, ou do que eu penso, porque existem vários pontos de vista. Eu gosto de falar do que eu vivo, vida na vida. Eu aprendi que o Evangelho é eu viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. É muito fácil a gente pegar um microfone e falar palavras bonitas que comovem corações, emocionar as pessoas, mas o mais interessante da história toda é quando você transmite para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, e isso sim toca os corações. Porque essa palavra, esse tocar de Deus, ele é diferente de palavras bonitas, de palavras emocionantes ou de testemunhos lindos e impactantes. O falar de Deus e o tocar de Deus é o que traz a verdadeira transformação, é o que traz mudança para a nossa vida, é o que nos faz entender que se nós estivermos vivendo uma vida sem Deus como a nossa prioridade, se Jesus não for o centro dos nossos passos, nós estamos vivendo dias vãos aqui sobre essa terra. E Deus, Ele ministrou uma palavra no meu coração, que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Um concluir de toda uma história, de todo um contexto que já tinha se passado nos capítulos anteriores. Quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho de João, nós já se deparamos com a narrativa do Verbo que se fez carne. Um Deus soberano, criador de todas as coisas, o motivo de tudo que hoje vemos, de tudo que existe, que se fez carne, se fez homem, veio à terra e habitou no meio de nós, para nos dar a oportunidade de sermos participantes do reino de Deus. Quando nós vamos folheando o Evangelho de João, nós nos deparamos com muitos detalhes bonitos, coisas que chamam a nossa atenção, milagres que nos fazem ficar maravilhados, as multiplicações dos pães e os peixes, a cura, aquelas palavras que são prioritárias, que têm que ser prioridade nas nossas vidas. João, ele escreve e dá ênfase a muitas coisas que nós, como cristãos, devemos levar como prioridade para nós. Ele nos ensina acerca de como servir a Deus, a importância de pregar a palavra, nos mostra sobre a soberania do Senhor. E os capítulos vão se passando e nós vamos ficando maravilhados com tudo que aqui está escrito, mas tem coisas, pequenas coisas, que às vezes nós não damos tanta atenção. O capítulo 13 de João, Jesus prediz a Pedro
o discípulo mais impulsivo, o mais determinado, aquele que mais achava que podia e o que mais agia por sua própria vontade. Pedro, como a Bíblia nos mostra, ele teve algumas atitudes diferenciadas acerca do que ele devia fazer. Pedro era impulsivo, Pedro era bravo, Pedro era estressado, Pedro era um cara acelerado. E de fato, às vezes nós olhamos tudo isso, mas não damos tanta atenção. E no capítulo 13, Jesus prediz que o discípulo que dizia: Deus, Senhor, Jesus, todo mundo pode, mas eu nunca te abandono. Jesus prediz que Pedro o negaria. E às vezes nós lemos isso, mas os nossos corações não se comovem. Nós não ficamos tristes pensando: caraca, ele está caminhando com Jesus esse tempão, vai negar Jesus? O que aconteceu com Pedro? Por que ele vai negar Jesus? E aí os capítulos vão se passando e João vai narrando diversas coisas importantes até chegar ao capítulo final. Capítulo final do Evangelho de João, e eu quero ler aqui 4 versículos, o 15, o 16, o 17. 3 versículos, 15, 16 e 17. Que diz assim: Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus o encarregou: Então cuide dos meus cordeiros. Outra vez, ele lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou-o Jesus: Então apacenta as minhas ovelhas. É muito claro e notório para nós que Pedro, ele se dedicava àquilo que ele fazia. Pedro amava Jesus. Pedro, ele se entregou ao seu ministério. Pedro caminhou com Jesus durante todo o seu, do início do seu ministério. E João vai narrar quando Jesus, ele escolhe os seus discípulos. Pedro era pescador. O que Pedro mais sabia fazer na vida era pescar. Pescar era a profissão de Pedro. E Pedro era bom no que ele fazia. Jesus chama Pedro agora para andar com ele, para ser um discípulo, para participar do colégio apostólico. É muito notório que tudo que a Bíblia narra no livro de João, nos outros evangelhos, como Mateus, Marcos, Lucas, nós vemos que Pedro, ele estava presente nos milagres que Jesus operou. Pedro estava presente na multiplicação dos pães, Pedro estava presente na cura do cego, Pedro estava presente na cura dos leprosos, Pedro estava presente nas pregações detalhadas, minuciosas de Jesus acerca do que tinha que ser a vida de um homem aqui nessa terra. O tempo passa, Pedro agora, diante do momento que Jesus já deixava claro que ia acontecer, o marco da nossa história e o que deu a nós a possibilidade de hoje estarmos aqui, o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Pedro estava presente quando Jesus pregava sobre isso. Pedro presenciou os detalhes da história que Jesus sempre deixou muito claro. E um certo dia, no capítulo 13, João narra que Jesus disse que ainda haveria de esperar um pouco de tempo para que os discípulos pudessem caminhar com ele e ir para onde ele iria, cumprir aquilo a qual ele tinha os chamado para cumprir. E naquele momento Pedro diz: Mas Senhor, por que eu já não posso ir? Por que eu já não posso participar desse negócio?
isso é interessante, eu quero. E é quando Jesus prediz que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E essa história vai se desenrolando, Jesus é preso, agora ele começa a ser julgado, acontece toda aquela história que nós conhecemos muito bem. Jesus vive a crucificação, passa por todo aquele sacrifício, até o tetelestai, está consumado. Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me enviou. E a Bíblia diz que agora os discípulos se dispersaram, cada um foi para o seu canto, cada um seguiu o seu caminho. E aí, em alguns momentos que eles se encontravam de brecha, a Bíblia diz que com muito medo, eles se encontravam na casa de alguns deles, para que pudessem se reunir. Mas se nós olharmos para dentro de nós e tentarmos nos colocar no lugar deles, aqueles homens estavam cheios de medo. Os seus corações estavam preenchidos pela incerteza, pela insegurança, pelo que vai ser daqui para frente, porque eles estavam caminhando com Jesus. Jesus provia o alimento, Jesus fazia o milagre, Jesus curava a doença, Jesus sustentava, Jesus cuidava, e agora não tem mais Jesus. Mas Jesus passou todo aquele tempo dizendo para eles que morreria, mas que logo ressuscitaria e voltaria para junto do Pai. Só que no nosso momento de insegurança, irmãos, nós temos a tendência de esquecer de todas aquelas palavras que Jesus deixa bem claro nos nossos corações durante a nossa vida. E quando Jesus ministrava essa palavra ao meu coração, ele me deu um título de recomeços. Quem nunca teve que recomeçar na vida? Eu passei 14 anos na drogadição, 14 anos perdido no alcoolismo, na droga. Eu passei 14 anos de destruição, 14 anos colecionando derrotas, e um dia eu tive que recomeçar a minha vida. Um dia Jesus me colocou perante a oportunidade de ressignificar os meus pensamentos, de mudar a rota dos meus passos e recomeçar a minha vida. Jesus me botou diante de uma situação que me fez entender, opa, peraí, estou no caminho errado. Mas quantas vezes até esse dia eu já tinha voltado atrás? Quantas vezes diante da dificuldade, nós olhamos para trás e nos inclinamos a voltar para o lugar o qual Jesus já tinha nos tirado? Quem de nós nunca pensou em olhar para trás? Quem de nós na dificuldade nunca pensou, será que isso vai dar certo? Será que isso tem saída? Será que isso tem solução? E todo o tempo da nossa vida nós somos colocados à prova, e muitas das vezes nós vamos ter que recomeçar, porque nós fizemos a escolha errada. E é isso que o capítulo 21 do Evangelho de João vai dar ênfase nesses versículos. A negação já tinha acontecido, Pedro já tinha ido na contradição de tudo que ele falava. Senhor, eu não te abandono, eu não te deixo, eu não te largo, eu morro pelo Senhor. Todo mundo pode ir, mas eu não vou não. E fica muito claro agora para nós que Pedro, como muitos de nós já fizemos nas nossas vidas, e eu falo de mim, principalmente eu, ele agia pela sua própria vontade, pelo que eu posso fazer, pelo que eu sou capaz. Pedro, ele se sentia muito capaz, só que ele não sabia o que ele ia enfrentar. Ele ouviu palavras, ele teve direcionamentos, mas ele não tinha uma certeza de tudo que ele ia passar. Ele ia ser colocado diante da morte, ou nega ou morre. E é muito fácil eu falar, não, mas eu não teria feito isso se eu tivesse caminhado 3 anos com Jesus. Será? Quantas vezes eu neguei Jesus por cocaína? Quantas vezes eu neguei Jesus pelas minhas próprias vontades? Quantas vezes eu neguei Jesus para fazer o que eu gostava? Só que Pedro, ele está mais exposto, está mais visível a vida de Pedro do que a minha. E Pedro nega. Agora, já aconteceu a negação. Como resolver esse problema?
E aí é no momento de incerteza, de insegurança e de medo que nós mais balançamos em relação à nossa vida com Deus. Será que vai dar certo? Eu sei que Ele multiplicou o pão, o peixe, eu sei que Ele curou o cego, eu sei que Ele curou o paralítico, eu sei que Ele fez um montão de negócio legal aqui, bonito, mas será que na minha vida vai acontecer? E a incerteza toma conta do nosso coração. Mas a palavra de Deus nessa noite, para nós, mostra que Pedro, depois de negar Jesus e sem saber o que fazia, ele junta com mais alguns discípulos e resolve pescar. Eu vou pescar. Por que Pedro foi pescar? Porque o mar, o barco, a rede, era a zona de segurança de Pedro. O que Pedro sabia fazer era pescar. Era o porto seguro de Pedro. O mesmo lugar que Jesus já tinha tirado ele do mar, da rede, da pesca. O dia da insegurança foi para lá que ele olhou de novo. E a Bíblia diz que Pedro chama alguns discípulos e vai para o mar de Tiberíades. E passam a noite inteira lançando a rede, mas não pegava nenhum peixe. Pela manhã, depois de não pescar nada, e depois nós vamos entender por que ele não pescou nada. A Bíblia diz que Jesus aparece lá na praia. Tinha uma brasinha com um peixinho assando, um pãozinho do lado, e Jesus pergunta para os discípulos: tem alguma coisa para comer aí? A Bíblia diz que o discípulo a qual Jesus amava, que os estudiosos dizem, se arriscam em dizer que era João, fala para Pedro: olha lá, é o mestre. E Pedro, que estava nu, bota sua capa, pula no mar e vai para a praia se encontrar com Jesus. Todos eles sabendo que era o mestre, mas ninguém se arriscava a perguntar, comeram um peixinho, comeram um pãozinho, cearam com Jesus, e Jesus agora pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro, com toda a sua compulsividade: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aquele foi o recomeço da vida de Pedro. Quando as coisas deram errado e ele olhou para trás e ele pensou: não tem mais Jesus, vou pescar porque eu não preciso de Jesus para pescar. Eu sei pescar sem Jesus, é minha profissão. Mas quando a Bíblia diz que eles lançaram a rede a noite toda, era Jesus mostrando para eles que até mesmo o que nós mais sabemos fazer, se não tiver Jesus, não vai funcionar. Aquilo que nós mais temos certeza de que nós somos capazes, se não tiver Jesus, não vai funcionar. Eles eram pescadores, era a profissão deles, e eles lançaram a rede a noite toda, mas não vinha peixe. Quando Jesus deu a ordem para jogar a rede, eles lançaram a rede, e a Bíblia diz que eles quase não conseguiram arrastar a rede para fora, por causa do tanto de peixe que tinha. Tudo só funcionou depois da ordem de Cristo. Tudo só funcionou depois que Jesus deu o comando. E quando nós olhamos para nós e pensamos nos nossos recomeços, de quantas vezes nós já tivemos que recomeçar, de quantas vezes mais nós vamos precisar recomeçar, muitas vezes nós tendemos a ir para o nosso lugar de conforto, para a nossa zona de segurança. Mas a palavra de Deus para os nossos corações é: não volta para Tiberíades, lá no açúcar. Não volta para o lugar da onde Jesus já te tirou. Jesus ministrou essa palavra ao meu coração 3 dias depois que o pastor me convidou para pregar. E eu fico o mês inteiro falando assim: Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. Tem vezes que Ele me dá a palavra, tem dia que eu chego na igreja e Deus me dá a palavra na igreja. Tem dia que eu fui para o púlpito sem a palavra e Deus me deu a palavra no púlpito. Mas 3 dias depois que o pastor me convidou para pregar, Deus me deu essa palavra, numa situação muito interessante da minha vida.
Eu estou doando um ano da minha vida para o reino de Deus, totalmente voluntário, eu não ganho nem R$1 para estar na Cristolândia. Eu não tenho salário, eu trabalho totalmente voluntário. E eu entrei em crise, eu entrei em dificuldade, eu estava passando por momentos difíceis, e eu determinei no meu coração, porque eu sou capaz de determinar as minhas próprias vontades, porque às vezes eu me sinto super-homem, eu acho que eu sou o Batman. Não, Deus, fica aí, Senhor, que eu vou resolver aqui do meu jeito. E eu, num desses momentos de achando que eu era o super-homem, eu falei: Pai, eu não quero mais o ministério, é um ano radical, eu vou terminar e vou embora. Eu quero ir embora, eu vou embora. Recebi uma proposta de trabalho na ArcelorMittal, para ganhar R$6.000 por mês, fora os outros todos os benefícios que tinha. Num momento de crise, eu enchi o meu coração. Opa, eu estou trabalhando na construção de uma unidade da Cristolândia. Eu não ganho nada para estar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa lá que eu faço aqui, e lá eu vou ganhar R$6.000. Vou embora, Deus, não quero mais, acabou. Vou ficar aqui passando raiva? Vou não, vou embora. Mas, Senhor, me dá uma resposta. Eu quero que o Senhor deixe eu ir embora. Fala comigo que eu posso ir embora. É o que eu quero. Jesus me vem com essa pedrada aqui e diz: não volte para o lugar da onde eu já te tirei. Ganhar dinheiro eu já ganhei, trabalhar, já trabalhei um monte, resolver do meu jeito, fiz um monte de vezes, e não tem como eu contabilizar para vocês quantas vezes eu tive que recomeçar a minha vida, quantas vezes eu tive que me reinventar, quantas vezes eu tive que traçar novas rotas, até o dia que na praia eu me encontrei com Jesus. No dia que eu me encontrei com Jesus, houve o que nós não víamos na vida de Pedro antes. Pedro caminhava com Jesus, irmãos, mas existe uma diferença enorme no caminho de eu ir na igreja e de eu ser cristão. O significado de cristãos é pequenos cristos, é tentar ser a semelhança do nosso Deus, é buscar o máximo que eu puder, com toda a minha pequenez e vulnerabilidade, tentar me parecer com Jesus em atitudes, em caráter, em gestos, em empatia. E muitas vezes nós temos a nossa inclinação a achar que na igreja quarta e domingo resolve toda a minha vida. Achar que porque eu sei cantar, porque eu sei pregar, porque eu estou lá no culto, porque eu vou na escola dominical, resolve a minha vida. Tudo isso faz parte de um contexto cristão. Tem coisa maravilhosa, melhor, irmão, do que o que nós vivíamos até aqui, agora, hoje, nesse culto. Eu já vivi os dois mundos. Domingos como esse, eu sei o que era estar no bar bebendo, usando droga. Mas eu também sei o que é na segunda não ter dinheiro nem para almoçar. Mas nada que eu vivi lá fora se compara com a presença de Jesus. Nada se compara com esse ambiente de adoração, esse ambiente de glória, esse ambiente de presença do Espírito Santo, que invade o nosso coração, que nos preenche. As nossas incertezas vão embora. Nós temos a certeza de que Jesus, ele tem que ser o centro das nossas vidas. E o Evangelho começa quando eu entendo que eu sou totalmente dependente de Jesus. Sem Ele eu não sou capaz de nada. E por muitas vezes, por muitos anos, eu tentei seguir as minhas próprias rotas, porque eu acordava, tinha dia e eu achava que eu era o Batman, irmão. Eu posso todas as coisas. Eu quebrava a cara, eu recomeçava, eu quebrava a cara, mas um dia eu me encontrei com Jesus. O dia que eu me encontrei com Jesus, eu entendi o que essa campanha de missões estaduais, realmente muito relevante,
que Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. O dia que eu me encontrei com Jesus, eu entendi que o que eu queria não importa, que as minhas vontades me levaram para o fundo do poço, e que agora eu tinha que fazer do jeito dele. Mas tem dia que eu ainda dou uma balançada e penso, não, eu posso. Aí Jesus vem e diz, não pode. Deus, ele é muito educado, irmãos. O amor de Deus, ele nos constrange, porque nós erramos, insistimos em fazer do nosso jeito, e ele vai lá e nos avisa, vai por aí não faz isso aqui não. Você nunca vai ver Jesus te obrigando a nada, irmãos. Eu não sou obrigado a ser missionário, eu não sou obrigado a servir pessoas, eu não sou obrigado a trabalhar para o reino de Deus. Ninguém é obrigado a ficar vindo para a igreja. Mas isso é atitudes de quem entendeu que Jesus é o caminho. Isso são atitudes de pessoas que entenderam que Jesus, ele é o único que pode transformar vidas. E no dia que eu me encontrei com Jesus, eu entendi que ninguém que se encontrou com Jesus continuou sendo a mesma pessoa. É impossível você se encontrar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. Não existe. Todo mundo que se encontrou com Jesus teve a sua vida transformada e nunca mais voltou a ser o mesmo. Mas quando Jesus está dizendo sobre, se eu não me falha a memória, Mateus 6, Jesus fala sobre, Mateus 7, sobre os alicerces. E Jesus cita 2 alicerces. O homem sábio que edificou a casa sobre a rocha, e o homem imprudente que edificou a sua casa na areia. Mas Jesus disse que o vento veio para os dois. O vento soprou para quem tinha edificado a casa na areia, e o vento soprou para quem tinha edificado a casa sobre a rocha. A diferença é o resultado final. A casa da rocha não caiu. A casa da rocha podia ter balançado, as telhinhas chegou até vibrar, o prego quase saiu, a porta bateu, mas a casa não caiu. E todo vento passa, a tempestade passa, a aflição passa. E o que nós precisamos entender como servos de Jesus é que ser crente não nos isenta de passar por dificuldade. A gente vai sofrer. Talvez em alguns desses sofrimentos a gente negue Jesus, mas Ele nos dará a oportunidade do recomeço. Era a 3ª vez que Jesus se apresentava aos discípulos depois de ressurreto. E Ele vai lá na praia, especialmente para se encontrar com Pedro. Os versículos finais de João diz que alguns dos milagres de Jesus estão descritos nesse livro, para que nós possamos entender que Ele era o Messias. Mas alguns, porque se fosse para escrever todos, faltaria papel. A minha tradução diz, faltaria papel no mundo para escrever tudo. E esse Jesus é o Jesus que deu a mim e a você a oportunidade de estar aqui nessa noite, para entender que por mais que seja difícil, por mais que nós possamos estar passando por aflições, por mais que sua casa esteja edificada na rocha e o vento está soprando do mesmo jeito, dá vontade de parar, que eu sei, dá vontade de voltar para a praia, dá vontade de ir para a nossa zona de conforto, dá vontade de pegar a rede, pegar o barquinho velho, bater a poeira e voltar a pescar, porque pescar a gente sabe fazer. Aí a gente joga a rede, não pega nada, porque a atitude nós podemos até ter, mas o comando de tudo sempre vem de Jesus. É Ele que diz o sim ou não, o pode ou não pode, para onde nós devemos ou não ir. O que nós temos que fazer é estar com os nossos olhos e ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e deixar com que Ele guie as nossas vidas. Às vezes eu posso olhar para o lado e ficar buscando motivos para mim continuar. Eu posso pensar que o que eu estou fazendo é tempo perdido. Às vezes eu posso até pensar na minha mente
tão vulnerável às coisas desse mundo, que será que tudo que eu estou fazendo vale a pena? E aí, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que tem tanta gente sofrendo, irmãos. Eu vim de lá para cá, passamos por uns 5 bares, todos lotados, todo mundo rindo, bebendo, se drogando. Mas eu sei o que eles vão estar sentindo amanhã de manhã. Na realidade da história, alguns nem vão chegar em casa. Outros, quantos já se perderam no caminho? Quantos não tiveram a oportunidade do recomeço? E eu virei para o Tiago e falei: Tiago, olha para a nossa vida. Olha para tudo que a gente viveu. E agora a gente está indo para a igreja. Aquele lá não é mais nosso lugar. Jesus nos tirou de lá. Ele nos deu a oportunidade de recomeçar. Jesus, Ele nos deu uma oportunidade tão preciosa que nada nesse universo pode descrever. Nós somos participantes do reino de Deus. Nós somos nação santa, um povo eleito. Nós vamos morar no céu, gente. O mundo está pegando fogo. É guerra para lá, guerra para cá. Nós não sabemos o que nos espera pelos próximos dias. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos. Hoje nós vivemos pela certeza de para onde nós estamos caminhando. Hoje nós não nos contentamos com a vida vazia. Hoje eu não consigo mais me ver numa emoção momentânea, num ápice de dopamina na mente, de droga e álcool. Porque eu entendi que eu estou só me preparando para ir para o céu. Onde lá em Apocalipse, eu gosto muito de pensar nisso, irmãos. Apocalipse diz que lá no céu as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, as calçadas de pedras preciosas. Imagina só o nosso quarto. Se a rua é de ouro, imagina o nosso quarto. E Jesus foi e disse que voltaria para nos buscar. E hoje nós temos que viver por essa certeza. Nós somos moradores do céu. Isso aqui é só uma passagem. E o que são as pequenas e momentâneas tribulações do tempo presente, se comparado a tudo que nós teremos a oportunidade de presenciar? O dia que a gente não encontra sentido, a gente tem que olhar para essas coisas. A gente tem que olhar para as promessas e fazer o que a Bíblia nos diz. Trazer ao nosso coração coisas que nos trazem esperança. Vem cá, Tiago, por favor. Irmãos, quando eu falo disso e de encontrar sentido para tudo que eu faço, nem sempre a gente vai encontrar sentido para tudo, né? Nem sempre a gente vai encontrar resposta para todas as coisas. Mas às vezes a angústia bate, o medo vem, a aflição, o vento sopra. E aí a gente precisa encontrar coisas para que a nossa esperança ela seja renovada. Tiago é lá da minha cidade. Tiago é batilense. Conheci o Tiago num contexto muito diferente do seu filho. Quando eu olho para o Tiago, eu vejo o que Jesus é capaz de fazer. Tiago foi meu primeiro fruto do campo missionário. Primeira pessoa que Deus me usou para resgatar. Conheci o Tiago num bar que ele tinha, e lá eu ficava, era lá que a gente vivia, naquele contexto de álcool, de droga, aquela coisa terrível. Fizemos muitas coisas das quais eu não me orgulho nem um pouquinho. E eu convivi com o Tiago por um curto espaço de tempo. A gente fez o que tinha de fazer de errado e tivemos uma desavença e nos afastamos. Tiago seguiu a vida dele, eu segui a minha vida. Meses depois eu cheguei ao ponto mais trágico da minha caminhada de drogadição, que quando eu comecei a pensar em meu suicídio. Eu ia me matar. E no final de semana que antecedia o meu suicídio, Deus me deu a oportunidade do meu recomeço. Me buscou lá na praia,
falou aí, não é o seu lugar, vem para cá que eu tenho uma história para você. Deus firmou os meus passos, caminhei na Cristolândia, cumpri meu tratamento, terminei. Quando eu estava iniciando o Radical, para iniciar minha carreira missionária, me ligaram lá de Ipatinga. Ô Igor, eu preciso de ajuda para um cara que ele não está bem. Ele está tipo você antes de sair daqui. Eu falei, então ele está muito mal. Tem como você ajudar? Falei, quem é? É o Tiago. E aí Deus começa a colocar a gente à prova, porque eu e o Tiago tinha tido a desavença. Meu coração humano pensou assim, eu ajudar Tiago? Não vou nada. É ruim. Mas aí o Espírito Santo disse, foi para isso que eu te dei a oportunidade de recomeçar. E que prazer vocês têm de amar quem te ama? Amar os seus amigos? Quero ver é amar aquele cara que em algum momento te machucou, uma pessoa que te desprezou, em diversos contextos diferentes, te fez alguma coisa que te entristeceu. E aí eu arrumei a vaga para o Tiago. Tiago está aqui, quase um ano depois, já é um missionário da Cristolândia, só está esperando terminar o tempo do tratamento para oficializar tudo isso, já serve como motorista, é um missionário. E o Tiago é o meu primeiro fruto do campo missionário. E é para essas coisas que eu olho quando eu penso, será que está valendo a pena? Porque o Tiago também tinha uma vida destruída. O Tiago tem 2 filhos, um filho e uma filha linda, um casal de filhos lindos. O Tiago também tem um relacionamento destruído igual eu tive. O Tiago perdeu muitos bens materiais como eu perdi. E Deus me resgatou para que através da minha vida, da minha história, outras pessoas não precisem passar por tudo que eu passei. E agora o Tiago já está multiplicando discípulos, e a gente vai seguindo, e o vento vai balançando, e às vezes a gente fica meio na incerteza, será que vai dar certo? Mas Jesus, ele sempre confirma os nossos corações, vai dar certo, o vento vai soprar mesmo, faz parte, mas vai dar certo, vai funcionar, existe solução, existe saída. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de excessos, ansiedade, depressão, excesso de futuro, excesso de passado, e a nossa qualidade de vida presente está péssima. Mas existe um único caminho e uma única solução para que nós possamos ter uma estadia mais agradável, uma estadia de paz, para que nós possamos viver um pouquinho do céu aqui na terra. Isso aqui é coisa do céu, irmãos. Esses louvores, essa presença, isso é coisa do céu. E nós podemos viver um pouquinho disso aqui na terra, sabendo que é só um aquecimento lá em cima, que o negócio vai ficar bom de verdade. E nós estamos nos preparando para isso. E eu queria que vocês ouvissem um pouquinho do Tiago, do que ele tem a passar para vocês, em rápidas palavras que nós temos. Graças e paz, igreja. Amém. Assim como o Igor já falou, eu não venho de um berço cristão também, venho de uma família muito boa, entendeu? Graças a Deus, mas me encontrei num momento delicado, perdi casamento, perdi convívio mesmo familiar. Nos últimos 4 anos eu perdi pai, vó e minha tia, e nessas 3 perdas eu sempre corri para a droga, nunca sofri o luto e sofri a dor. E tem 1 semana eu perdi meu tio para o câncer, mas foi uma perda diferente. Eu sempre vou lembrar dele porque a gente não se falava há 10 anos, e nesse último ano meu de tratamento ele estava presente praticamente todo final de semana, e quando ele não vinha eu ia encontrar com ele na quimioterapia, e eu pude, ele pediu para me orar para ele, pediu para mim poder ir no leito dele de morte, para eu poder, que estava muito feliz, tinha virado meu fã, pela vida que eu tinha decidido seguir, por esse campo missionário, e sempre lembrava muito do Igor com carinho, porque foi através, tinha quase 70 pessoas na minha frente, quando a minha vaca saiu, e ele mesmo, a gente estava até conversando hoje, achou que eu não ficaria 3 dias, como a grande maioria, inclusive algumas pessoas próximas chegaram a apostar que eu não ficaria.
E graças a Deus, através do Espírito Santo, através dele, pude rever meus filhos, que eu já não vi há algum tempo. Posso ter minha mãe hoje numa felicidade que quando ela me liga, ela pergunta primeiro dele, para depois perguntar de mim, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu sou muito grato pelo que a Cristolândia fez por mim. Sou muito grato pela vinda do Igor, porque se não fosse a mudança dele, talvez eu não teria tido essa oportunidade que eu tive. E eu abracei como a minha primeira, no caso, minha última oportunidade mesmo. Então, na Cristolândia eu me batizei, me encontrei com Cristo, entendi o meu chamado e respeitei a questão de eu saber que a minha dicção não tem cura, que eu preciso me alimentar o meu espiritual para a carne não gritar. Então, uma luta diária, mas com a graça de Deus eu venho vencendo dia após dia, e eu não tenho como mensurar o quanto que Jesus é maravilhoso na minha vida, o quanto Ele pôde fazer, não me abandonou quando eu achei que eu já estava assim, a ponto, cheguei a tentar também tirar a minha própria vida em um determinado momento, e se Ele não permitiu que isso acontecesse é porque Ele tinha algo maior para mim. E hoje eu sou muito grato. Hoje o que eu posso fazer para retribuir é me dedicar e servindo. Então eu entendi, não tenho intenção nenhuma de acabar no radical e não ficar, eu não me vejo fazendo outra coisa, por mais que eu tenha uma profissão, mas é usar o que eu tenho de melhor na minha vida para servir o reino e até meus últimos dias. Obrigado. Amém, irmãos? Jesus está transformando. Jesus está dando oportunidade para recomeços. E é para isso que Ele nos chamou. O colégio apostólico tinha 12 discípulos. Mas Ele não chamou os 12 para salvar só os 12. Os 12 multiplicaram, e multiplicaram, e multiplicaram. E quando nós vamos para Atos, capítulo 5, se não me falha a memória, eu anotei aqui. Atos 5, do 12 ao 16, tem algo que chama muito a minha atenção, que a Bíblia vai dizer nesses versículos que as pessoas pegavam os enfermos, os doentes, levavam para as calçadas das ruas, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse aquelas pessoas. É o mesmo Pedro lá do Evangelho de João. É o mesmo Pedro que negou. Diferença, ele se encontrou com Jesus de verdade lá naquela praia. Ele se converteu e ele seguiu a diretriz de: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus não nos chamou para ficarmos aqui sentados esquentando o banquinho da igreja, não, irmãos. É para multiplicar discípulos, transformados para transformar. Não pense você que não, porque a sua dor de hoje, depois de vencida, vai servir de testemunho para que pessoas entendam que em Cristo nós podemos passar pelas tempestades, pelas adversidades, e que nele sempre haverá uma solução. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio que eu não consigo mensurar. Vivi muitas coisas na vida, irmãos, mas nada se compara ao privilégio de poder participar do que Deus tem feito nesse tempo. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Se for de pé, vamos orar.